pessoal, bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Neste primeiro webinar, nós temos uma série de 4 webinars, não é isso, Isabela? Isso mesmo, Oscar. Então, você podia até dar uma panorâmica para a turma dos 4 webinars voltadas à gestão pública e que nós estamos já com a programação pronta e o pessoal já deve ter recebido a comunicação, não é isso? Já sim, Oscar. As pessoas, quando fazem a inscrição, elas já recebem todos. Então, lembrando, né? Hoje o nosso tema é o resgate da autoestima e da ousadia dos líderes da área pública. E daí nos próximos dias, né, nas próximas semanas, nós temos mais 3. O segundo é democracia digital e o governo do futuro. O terceiro, integração como estratégia e valor. E o quarto, a liderança necessária e o resgate do país através da ética. Então esses 4 webinários já tem a data, está no site, é isso? Sim, já está no site, eles sempre recebem lembretes e o link de acesso. Então, como o webinar é de 1 hora, nós vamos começar já e só nos apresentando. Eu sou Oscar Motomura, fundador e principal executivo da Amana Key, que é uma empresa especializada em gestão, estratégia e liderança, e o nosso foco são as empresas e também as organizações da área pública. Então nós estamos no mercado já há 40 anos, né? E o nosso principal programa, muito mais conhecido, que é o APG, que é um programa de gestão avançada, já completou 25 anos. Estamos aperfeiçoando a cada rodada, a cada mês. Então esse é um pouco daquilo que nós fazemos e nós temos essa área da educação executiva, mas nós começamos com uma empresa de consultoria na área de estratégia e hoje nós estamos focados bastante agudamente na solução de equações impossíveis, ou seja, equações bastante difíceis que exigem inovações radicais. Isso é um pouco da nossa identidade, ela é a nossa jovem executiva aqui e nós vamos estar juntos conduzindo este webinar. Então, acho que podemos começar já, né? Porque essa hora vai voar. É verdade, Oscar. Então, tá bom. Fazer bom uso do tempo. Então quando a gente fala de resgate da autoestima na dimensão pública, acho que a primeira coisa que nós temos que perguntar é de quem? Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas a primeira coisa é de todos. Resgate da autoestima de todo o funcionalismo, obviamente, mas também dos próprios líderes. E é impressionante como a gente tem visto, conversando com muitos líderes de alta administração, pessoas que estão desmotivadas, com baixa autoestima, e a pergunta que fica para nós sempre é como é que um líder com baixa autoestima, não gostando das coisas que estão acontecendo ao redor, até pensando em deixar o país, como é que uma pessoa dessas vai conseguir motivar a sua própria equipe? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que botar na mesa, porque se a gente não coloca para conversar, é claro que a gente nunca consegue resolver. Mas a primeira pergunta é quem? Todos, incluindo os líderes. E nesse sentido eu tenho trabalhado muito a questão da educação, por exemplo, no país. Que do ponto de vista de cidadania é uma bandeira que a gente levantou há muito tempo atrás. Mas hoje nós não estamos falando só de as escolas precisam melhorar, as universidades precisam melhorar, nós estamos falando de educação de adultos. Aliás, nós estamos falando de educação ou reeducação de líderes. Pessoas que estão em posição de poder hoje e que precisam, sim, se atualizar muito rapidamente e não só se atualizar em relação à tecnologia e todas as coisas que estão acontecendo em todas as áreas de conhecimento, mas também evoluir como pessoa e como cidadão, para que essas pessoas consigam, a partir de uma visão mais ampla do seu próprio trabalho, consigam fazer enorme diferença naquilo que fazem todos os dias. Então, a educação mais urgente, na minha opinião, tem sido a educação dos próprios líderes que estão em posição de poder neste país. Então, nesse sentido, quando a gente diz a autoestima de quem? De todos, enquanto profissionais, mas também como cidadão. O cidadão que está lá e que também tem uma profissão. Nem sempre a gente olha as pessoas desse jeito.
Por outro lado, esse cidadão também é um ser humano, é uma pessoa. Então, a autoestima da pessoa e que tem efeitos sobre todas as dimensões da vida da pessoa e não só, é claro, na área profissional. Mas essas são as coisas interessantes. Eu posso ter um profissional que está bem, está tendo sucesso num certo sentido, mas está frustrado e com baixa visão de si em relação ao impacto que gera como cidadão no país. E, por outro lado, a pessoa pode ser um excelente profissional, porém estar frustrado, inclusive, como pessoa, como ser humano. A vida familiar não está bem, uma série de coisas que podem fazer com que a pessoa não se sinta bem e, portanto, não se vê positivamente. Uma pessoa que não se vê positivamente, é claro que não consegue fazer diferença junto às pessoas e junto à própria sociedade. E quando a gente fala na área pública, né, na dimensão pública, nós temos que pensar, quando a gente fala de autoestima, nós temos que pensar também na autoestima da própria sociedade. E é nesse sentido que é fundamental que nós estejamos pensando também, quando a gente responde à questão autoestima de quem, nós temos que pensar, sim, em como é que a gente eleva a autoestima e faz as pessoas irem para a ação de forma inovadora e ousada na população inteira. Eu fico imaginando como é que a gente consegue dar a virada na economia que a gente precisa se as pessoas não estão motivadas, não estão com a autoestima elevada. Vai ser muito difícil. Então aqui, essa pergunta que começa a nossa reflexão já não é uma questão tão simples, porque nós estamos falando sim, os gestores e líderes principalmente vão ter que ter uma autoestima muito elevada para poder levar suas organizações para frente de forma otimista, de forma positiva, de forma construtiva. Mas, porém, essas pessoas precisam estar focados também na sua responsabilidade, aí que é o segundo tópico, de também assegurar que essa autoestima esteja elevada na organização como um todo e na sociedade como um todo. Estamos fazendo uma separação aqui que depois a gente vai poder trabalhar um pouco melhor, que é essa separação do profissional, do cidadão e do ser humano, que eu queria só deixar registrado aqui. E aí que nós todos estamos, independentemente da nossa posição profissional, somos cidadãos desse país. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo para ajudar a construir um país cada vez melhor? E resgatar tudo que precisa ser resgatado em nosso país. Então esse é o primeiro item, a primeira pergunta. E a segunda, né, que a gente tinha pensado especificamente em relação à autoestima, seria a questão da responsabilidade, né? Isso mesmo. E a responsabilidade pela autoestima de quem? Então essa é uma questão que também, quando a gente põe uma lupa e olha, faz um zoom, digamos assim, nessa questão de responsabilidade de quem, a gente nota uma coisa muito estranha no nosso país, que sempre a responsabilidade é dos outros, né? Essa é uma virada que vai ser fundamental, mas só faz essa virada quem tiver essa autoestima, mais uma vez, elevada e tiver alta motivação, porque senão a pessoa nem sequer pensa em sua própria responsabilidade de elevar a sua própria autoestima e de todos ao seu redor. Então aqui tem alguma coisa que precisamos pensar, ao mesmo tempo que a gente fala assim de quem, a autoestima de quem. Agora a gente pensa sobre a responsabilidade de quem fazer com que a autoestima seja mais elevada em todos os segmentos da nossa sociedade. Esse é um detalhe extremamente importante, né? E nós estamos cada vez mais falando de responsabilidade para consigo mesmo. A própria pessoa trabalhar a sua autoestima como algo fundamental na vida. Como é que a pessoa vai ser ativa naquilo que vive se essa autoestima estiver rebaixada, né? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o como. Mas o segundo tópico de grande importância é essa responsabilidade que começa consigo, eu mesmo trabalhar a minha autoestima
e, por outro lado, começar também a trabalhar os meus colegas e meus pares. E aqui, no nosso programa, o APG, nós temos trabalhado até essa ideia de que cada um de nós precisamos também gerenciar para cima, ou seja, as pessoas que estão acima de nós, nossos chefes, nossos líderes. E a pergunta que fica sempre é: nossos líderes também precisam de ajuda? Essa é uma reflexão que muitas vezes nós não fazemos, né? Por termos sido educados e termos até feito carreira numa estrutura extremamente hierarquizada, né? E daí que a gente não pensa assim, como é que a gente vai gerenciar para cima? Parece uma coisa que não faz muito sentido na nossa cultura, no nosso próprio jeito de pensar. Mas também é fundamental a responsabilidade que nós temos de não só trabalhar a nossa própria autoestima, ajudar a elevar a autoestima dos pares e colegas, também fazer isso para cima, porque as pessoas estão sob muita pressão, né, nesses anos todos. E a organização como um todo, suas equipes, a organização como um todo, e aí que talvez a gente possa também pensar na nossa própria responsabilidade de elevar a autoestima da nossa cidade, do nosso estado, do país. E aqui, quando a gente fala de país, nós estamos falando muito sobre como é que fica essa ideia de Brasil, os vários Brasis que nós temos. E até que ponto o jeito de trabalhar a autoestima vai ser diferente em relação aos diferentes Brasis que nós temos. E aqui uma provocação em relação aos executivos da área federal. Muitas vezes nós tomamos decisões em Brasília, tomamos decisões no nível federal, imaginando um só Brasil. E precisa fazer algo que seja aplicável a todos, e a gente chama isso de algo que é justo que isso aconteça. Porém, parece que a gente vai ter que pensar em justiça pela diferença, e se a gente olhar os vários Brasis que nós temos, nós vamos ter que começar a pensar muito em coisas sob medida, em leis sob medida, providências sob medida, e que a tecnologia consegue fazer com que isso aconteça de forma bastante eficaz e muito produtiva. Então aqui nós temos a questão da responsabilidade, de um lado quem, e de outro lado a questão da responsabilidade. E aqui a gente está ampliando e dizendo, começa conosco mesmos, né? Não vamos ficar esperando que alguém eleve a nossa autoestima, mas que a autoestima seja algo que faz parte da nossa vida e faz parte do nosso jeito de viver. E se nós queremos viver de uma forma cada vez melhor, precisamos sim estar trabalhando a nossa autoestima, não nos desanimarmos com todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E para isso a gente tem que ajustar nossas expectativas, né? Parece que muitas pessoas ainda querem uma economia estável, querem uma sociedade estável, sem muitas surpresas. Mas estamos vendo que cada vez mais nós temos surpresas todos os dias. Temos que ajustar nossas expectativas, porque senão nós estaríamos nos frustrando o tempo todo. E aqui que, já que falei de tecnologia, eu vou só me antecipar no gráfico, né, que eu estava pensando, e vou trazer para vocês daqui a pouquinho um exemplo de alguém que tem iniciativa, uma pessoa só que começa a fazer mudanças grandes na sociedade como um todo. Então, eu tenho mostrado nos nossos programas vários exemplos de pessoas que tomam a iniciativa e vão à frente e ousam mudar o todo. E nesse sentido que eu queria trazer para vocês daqui a pouco, estou pedindo para o pessoal da técnica antecipar um vídeo do mutirão que aconteceu num país, na Estônia, e que é um exemplo muito interessante que eu queria destacar aqui. Mas antes do exemplo, queria trazer a terceira questão, que é essa questão de como é que a gente eleva a autoestima das pessoas. E se vocês, mais para a gente organizar o nosso raciocínio, a gente pode mostrar, logo que a nossa técnica puder, o gráfico que mostra esses pontos, né, que já cobrimos. E, por outro lado, se vocês estão vendo
essa ideia do terceiro ponto, que é o como. Então, uma coisa é quem, a autoestima de quem, a responsabilidade de quem fazer isso e a ideia de como é que a gente faz a coisa acontecer. E a coisa talvez mais importante, o fator mais importante para nós levarmos em conta aqui, essa ideia da consciência dos nossos próprios pontos fortes, dos nossos pontos fortes como indivíduo. É algo excepcionalmente importante que a gente esteja pensando sobre isso, e precisamos também pensar no conjunto, né? A autoestima do conjunto, o conjunto da nossa organização, pode ser a nossa cidade, mas desse agregado de cidadãos e pessoas, e a própria autoestima, a consciência dos pontos fortes do país. E nós temos feito muitos trabalhos nessa direção, né, de trabalhar a autoestima das pessoas, e no planejamento estratégico, uma coisa que a gente não faz da forma sistemática que a gente poderia, isso é válido para empresas privadas e públicas, é a gente começar o nosso planejamento anual, por exemplo, refletindo sobre os pontos fortes que nós temos. E parece que faz sentido, não faz, pessoal? A gente pensa nos nossos pontos fortes, os pontos fortes de cada indivíduo, os pontos fortes da organização, e capitalizando esses pontos fortes, começar a pensar em estratégias. E aí que nós podemos também separar os nossos pontos fortes em duas categorias, digamos assim. Os pontos fortes mais objetivos, se a gente pensar, por exemplo, nos pontos fortes do país, e talvez como cidadão isso pode nos ajudar um bocado, né, a melhorar a nossa autoestima, essa ideia de nós estarmos pensando nos nossos ativos ecológicos, talvez sejam os mais preciosos que nós temos. Então esse é um ponto forte do país? Sim. A extensão do nosso país e a extensão de terras cultiváveis que nós temos. E não é coincidência que nós estamos vendo o agro explodir e ser muito impactante, digamos assim, no desenvolvimento econômico do país. Esse é um grande ponto forte do país. Nossos ativos, nossos conhecimentos, tá? Então, também a educação e nossos conhecimentos podem ser fortes em várias áreas. Então, eu só queria separar os pontos fortes na forma de conhecimento, na forma de ativos, na forma de infraestrutura e outras coisas e outros fatores que são mais, digamos, subjetivos ou mais abstratos, como, por exemplo, nossas intenções, o que a gente pretende fazer daqui para frente, que diferença a gente gostaria de fazer no mundo. Tudo isso são aspectos mais sutis. E mais ao final eu gostaria de trabalhar mais essa questão do propósito do país. Mas uma das coisas que eu queria ilustrar já ainda no começo dessa apresentação é a força que nós todos temos, né? E só para equilibrar, digamos, essas apresentações, eu queria mostrar já um exemplo de algo que aconteceu num determinado país, no leste europeu, a Estônia, e que tinha uma questão cultural interessante, que era absolutamente normal jogar lixo na floresta. Então eu achei muito interessante que essas coisas vão acontecendo, isso acontece também no Brasil, mas uma coisa que aconteceu neste caso especificamente é de uma pessoa que começa a refletir e dizer, mas não faz sentido as pessoas jogarem lixo na floresta e ter toda essa poluição. E quando a gente diz lixo, não é só resto de comida, mas é tudo, né? Desde pneus velhos, fogão quebrado, essas coisas todas. Mas aí a gente começa a ver a força do indivíduo, que depois eu gostaria de enfatizar um pouco mais. E a ideia de que uma pessoa, eu também não tinha visto esse título associado às pessoas, né? O do iniciador. Pessoa com iniciativa que diz, vamos limpar este país. E é impressionante esse exemplo, porque a pessoa começou a mobilizar pares, daqui a pouco eram 20 pessoas na equipe de coordenação,
foram buscar os melhores profissionais, por exemplo, em tecnologia, em comunicação, etc. E daqui a pouco esse grupo já tinha mais de 600 pessoas. E eles mobilizaram a sociedade inteira, até o presidente do país foi mobilizado. Veja que não foi uma iniciativa que veio do governo e nem da cúpula, mas de um cidadão. E, de repente, até o presidente foi envolvido na campanha de comunicação e, surpreendentemente, eles conseguiram fazer com que 50 mil pessoas fossem às ruas e limpassem todo o país em 5 horas. Então, esse é um exemplo bastante interessante de pessoas, o que as pessoas conseguem fazer quando estão com essa autoestima elevada, tomam iniciativa, acreditam que vão conseguir até a viabilização do impossível. Então, o quarto ponto está ligado exatamente a isso, né? Isso mesmo, Oscar. É o efeito, né? Uhum. O efeito, na medida que a autoestima das pessoas se eleve, o que pode acontecer? Essa é uma simulação que eu gostaria de deixar para todos vocês que estão assistindo esse webinar e que vocês reflitam um pouco sobre essa ideia, né? Na medida que a autoestima da população inteira, da cúpula à base, de todas as pessoas que estão em posições de liderança no governo, mas também todo o funcionalismo, todos os servidores públicos, tiverem uma autoestima extremamente elevada, estejam também trabalhando as pessoas a quem servem, ou seja, os cidadãos, o que aconteceria neste país? Esta é uma reflexão que vale a pena. E eu queria também, nesse momento do webinar, pedir para vocês enviarem perguntas, por exemplo, em relação àquilo que acabei de expor. Que perguntas vocês teriam a fazer? Isso vocês podem nos enviar, isso através do nosso site. Como é que eles mandam? Eles têm um chat, Oscar. Tem um chat. Na mesma página de onde está sendo transmitido o vídeo, e a nossa equipe manda para cá e eu faço para os caras. Eu faço Isso. Ao vivo mesmo. Então, na medida que a gente consiga, a gente vai respondendo e também gostaríamos de ter esse estoque de questões que venham de vocês, porque são vários webinários e nós estamos assegurando que as questões fluam para nós em relação a todos esses tópicos que nós estamos desenvolvendo aqui neste webinar. Então, não hesitem, mande questões e por enquanto nós estamos dizendo, imagine um pouco essa ideia de o que aconteceria neste país se a autoestima de todos estiver lá em cima. E por outro lado, a gente sabe, olhando ao nosso redor, o que acontece com o país quando a autoestima é baixa, em geral. Como é que a gente vai dar a virada no país com a autoestima lá embaixo, ou com a motivação lá embaixo? Não vai dar. Parece uma coisa óbvia, né? Mas quantos líderes estão focados em fazer com que a autoestima seja elevada no país como um todo? E é aí que, mais uma vez, as ações, os exemplos, as realizações começam a fazer com que o círculo seja virtuoso e é uma bola de neve. Pode começar pequeno, pode começar devagar, mas com certeza, se nós dermos início ao processo, é impressionante o que pode acontecer. E é aí que o exemplo da Estônia talvez seja o melhor. Eu queria mostrar um filme de 4 minutos, mais ou menos, em que se conta com imagens o que aconteceu na Estônia, desse verdadeiro mutirão, que é uma outra expressão que eu gostaria de desdobrar mais adiante. Vamos lá então, pode ser? Pessoal da técnica. We live on a beautiful planet, but we are trashing it day by day. Waste is everywhere. Beaches, cities, forests, even in oceans. In Europe, there is a small country called Estonia. Over half of its territory is covered with pristine forests. However, the forests were decorated with household and construction waste. Many people believed it is acceptable to bring their garbage to the forest, and they had been doing that for years. But there was a group of people who believed that all this could be changed. Teeme ära sündis niimoodi, et kõigepealt tuli minul selline mõte, et mis oleks, kui
kui koristaks Eestimaa täiesti puhtaks. Ja kui me Raineriga kokku saime ja rääkisime enda plaanidest, et mida võiks ära teha, siis Rainer ütles, et stopp. Et selle me teeme ära küll, aga me teeme selle ära 1 päeva jooksul. Jah, sellist asja polnud kunagi varem tehtud ja esiotsa ei olnud meil õrna aimugi, kuidas seda teha. Aga me olime kindlad, et seda on võimalik teha. The idea was named Let's Do It, and the plan was to clean up 10,000 tons of waste in just one day. To do that, it was necessary to engage at least 40,000 volunteers. But how to do it? The first step was to create a team with the best professionals in Estonia. A grassroots initiative was launched. In a few weeks, there was a team of 20 volunteers, which eventually grew to 620 people. Inimesed, keda me projekti kaasasime, olid oma ala tõelised professionaalid. Ja nad tegid seda sellepärast, et see oli neile oluline. The second step was to get the people, organizations, communities to gather enough support for the idea and find reliable partners. Initiators realized from the start that they needed the support of the entire society, so they went on to win the support of opinion leaders, NGOs, top IT specialists, the largest enterprises, politicians, the media, even the president, gathering eventually more than 500 official partners. Iga firma panustas siis vastavalt sellele, mis ressursid tal olid, et kes tuli meile appi oma töötajatega, kes andis meile oma töövahendeid, prügiautosid, kes andis meile oma reklaamipindu. Meile öeldi, et projekti lõpufaasis olime me nagu maffia. Keegi ei saanud meile ära öelda. The third step was to locate and estimate the type and amount of garbage, creating the virtual garbage map. See ei olnud raske kokku kombineerida Google Earthi ja mitmeid muid tarkvaralisi juppe, mis on kõik vabalt saadaval. Ja lõpptulemusena sündis siis väga lahe tarkvara, kus inimesed said oma mobiiltelefoniga metsas ringi kõndides vajutada nuppule ja öelda, et siin kohas on nüüd prügihunnik ja kaadril läks automaatselt selle siis telefoni asukoht ja pilt, mida inimene samal ajal tegi, kõik toimus reaalajas. Väga lõbus oli kaardistamise nädalavahetusel istuda arvuti taga ja vaadata, kuidas need Eestit punktid muudkui tuli sinna kaardi peale. In total, 720 volunteers took part in the mapping process and 10,656 trash points were located on the map. But the most important question remained, how to get 40,000 people to clean it all up. Meie esimene ülesanne oli tegelikult üldse inimestele nii-öelda silme ette tuua, et mis olukord valitseb ja siis ka see olukord nii-öelda ära kaardistada, et siis näidata, mis on need tõelised suurusjärgud. Seda on keegi varem teinud ega isegi mõelnud. Teiseks me korraldasime meediakampaania. Sellest sai suurim kampaania, mis Eestis alles tehtud on. Ja selle maksumuseks kujunes 0 krooni. Estonian well-known actors, musicians, and cultural leaders gave their voice and face to the campaign for free. All of a sudden, Let's Do It was everywhere. The action of 40,000 needed to be organized. We asked people to register as teams via the internet. Each team was responsible for cleaning up certain trash points. Kuskil 2 nädalat enne registreerimise lõppu oli meil umbes 10 000 inimest registreerinud ja siis me mõtlesime küll, et mis me nüüd teeme. On that day, the most impossible dreams came true. More than 50,000 people came out to participate, and the rest followed the process via all the media channels. That's 4% of a population of 1.3 million, which would equal 15.3 million in the United States or 57 million in India. There were also Americans, Russians, Germans, Swedish, Finns, Chinese, Lithuanians. The international media was following the most ambitious volunteer action in modern times. News of the event reached all around the globe. Under normal circumstances, it would have taken the government 3 years and 22.5 million euros for doing it. But it was done for €500,000 and in only 1 day. On the 3rd of May 2008, the whole territory of Estonia was cleaned of its garbage in 5 hours. We did it! Ma loodan, et meie lugu teid inspireerib. Ja ma usun siiralt, et seda projekti saab teha ka teie kodumaal. See ei maksa palju ja see on kõigest 1 päev. Let's do it! Interessante o exemplo da Estônia, né? Eles estão disseminando, eles estão levando esse processo de mobilizar a sociedade para vários outros países. Nós, inclusive, fizemos um contato com esse que terminou o vídeo, né, o Rainer, mas ele está extremamente ocupado ajudando outros países também a fazer isso. Agora, notem que ao fazer um mutirão desses, você muda a cultura do país inteiro, né? Ele fala, só demora 5 horas, 1 dia, né?
Mas imagine toda a preparação e a participação das pessoas, né? Aqui só um parênteses. Há participação, há engajamento. Há participação, a autoestima vai lá para cima. Não há participação, a autoestima lá para baixo. Tem algumas coisas sutis que a gente começa a pensar, é impressionante. Houve uma participação intensa da sociedade, dos técnicos, dos especialistas, e essa participação levou tempo, muito tempo. Não digo muito tempo, mas alguns meses, e isso foi feito em 5 horas. Mas eu acho legal até o mote, né, do movimento, que vamos fazer acontecer. A gente usa muito essa expressão, né? Então, o efeito da autoestima são pessoas que fazem acontecer, vão para a ação. Uma postura empreendedora. E isso é que eu gostaria só de deixar registrado aqui, inclusive nesse gráfico, que depois vocês vão ter acesso, né? Mas de quebra, o subproduto desse mutirão, vocês sabem qual foi, né? Mudança cultural. Depois de um movimento desses, as pessoas ficam com vergonha de jogar lixo na floresta. Então, é uma ação que educa todo mundo, inclusive os líderes. Daqui a pouco tem gente falando, nossa, mas eu acho que eu vou fazer um mutirão para alguma outra coisa que é um problema crônico, né? Eu digo que nós temos problemas crônicos no país, né? E a gente fala sobre precisamos melhorar a área tal por décadas. Então, está crônico. Agora, como é que a gente vai resolver? Não vai ser de forma incremental e não através de ideias tradicionais. Nós temos que inovar radicalmente. É assim que se viabilizam equações impossíveis, se resolvem equações impossíveis. Então, essa é a questão do efeito e mais uma vez, eu gostaria só de enfatizar, não sei se vocês chegaram a reparar, que tem o nome das pessoas e tem um pequeno título. E tem várias pessoas, inclusive, que primeiro que fala no vídeo, embaixo do nome está lá, iniciador. Iniciador. Uma pessoa, um cidadão, em qualquer lugar do país, pode tomar iniciativa e começar um movimento que engloba todos. Depois a gente vai falar um pouco mais do mutirão, mas temos um cliente, uma empresa multinacional, que está há 3 anos em mutirão, por causa das condições econômicas do Brasil. No Brasil, né? E aí faz sentido, não faz, pessoal? Nós temos que dar suporte à área de contato com clientes. Todo mundo vai visitar clientes. A pessoa de RH vai visitar clientes, a pessoa de tecnologia vai visitar clientes, a pessoa da área de finanças e controladoria vai visitar clientes. Então, essa ideia do mutirão que eu queria deixar colocado aqui, vocês imaginem um grande mutirão mobilizando o país, o que faz com que, o que acontece com a autoestima das pessoas na medida que a gente começa a ver resultados. Então, nós estamos falando de quem, né? Autoestima de quem, responsabilidade de quem, estamos enfatizando inclusive a responsabilidade pela própria autoestima, essa ideia de como, e estamos falando um pouco dos efeitos do que acontece quando a autoestima da população inteira vai lá para cima, que é a simulação que eu queria deixar na cabeça de todos que estão assistindo este webinar. Comecem a pensar nisso, né? O tempo todo e de repente muitas ideias virão a partir dessa visão que a gente começa a desenvolver. Mas há perguntas, né, Isabela? Sim, sim. Então, podíamos até fazer um pequeno intervalo em relação à apresentação e entreter alguma dessas perguntas, pode ser? Vamos lá, Oscar. Vamos lá. Recebemos várias perguntas. Ótimo. Então, a primeira pergunta é da Gorete é como melhorar a posição no Brasil no ranking do índice de um bom país, por onde começar, considerando nossos ativos ecológicos, um pouco do como. Então, deixa eu responder uma por uma, pode ser? Pode ser. Então, essa ideia de país do bem, né, é uma tradução, ela traduziu como? Bom país, índice do bom país. Índice do bom país. E isso é um convite também. Quem não conhece, eu convido vocês a verem o site do goodcountry.org. Se vocês entrarem em goodcountry.org,
vocês vão ver um ranking dos países que mais contribuem para a humanidade, para o estado do mundo. Então, são países não egoístas que vivem o seu dia a dia, pensam no país, mas ao mesmo tempo também estão pensando na contribuição do país para o mundo, para o bem-estar do mundo. E aí que é um ranking interessante. No primeiro ranking, o Brasil apareceu bem, apareceu em 40º lugar. E é quando o México estava em 66º, e países como Índia, Rússia, China, lá perto do 100º, né? E aí alguns países nórdicos em primeiro lugar. E no primeiro ranking que foi feito em 2015, apareceu a Irlanda como o primeiro do ranking. E no ano seguinte, em 2016, apareceu a Suécia, e no ano passado, 2017, apareceu a Holanda como o país que mais contribui para o bem-estar do todo. É interessante ver o ranking. E aí que eu achei didático para o Brasil cair de 44º, mais ou menos, acho, era esse o ranking, a posição do Brasil, e o Brasil caiu para 80º. Por quê? Eu achei interessante o raciocínio, né? Eles estão revendo o critério na medida em que o diálogo com os países vai se refinando. O próprio Simon Anholt, que criou esse ranking, está refinando os critérios, né? E aí, mais ou menos assim, agora a gente falou de ativos ecológicos. Então, por que a gente estava em 44º? Grande parte por causa dos ativos ecológicos do Brasil. Ou seja, os nossos ativos, só de existirem, já estão contribuindo para o bem-estar do mundo. Mas aí, na revisão do ranking, eles colocaram a questão da intenção. Se o Brasil está preservando e conservando e tratando muito bem os seus ativos ecológicos, porque é um tesouro para o bem-estar do mundo, então valeu. Se é tudo sem querer e ainda a gente não está cuidando bem dos nossos ativos ecológicos, não vale. Aí a gente despencou para o 80º. Eu achei justo, né? E é uma mensagem para todos nós. Agora a gente pergunta, por onde começa? Eu acho que começa com diálogos em todo o país, em todos os fóruns, especialmente na área de gestão pública, mas também envolvendo os empreendedores. Nunca foi tão importante essa parceria entre governo, iniciativa privada, as organizações da sociedade civil, integrando. Vai ser um dos grandes temas se não me engano, do o terceiro webinar desta série, que é a integração com estratégia e valor. Então, na medida em que essa integração é algo fundamental, né, a gente pensar no estado do mundo, a primeira pergunta que nós temos é também integrar todos os cidadãos brasileiros, líderes de todas as áreas, inclusive em relação a como é que a gente pode se tornar um país cada vez mais do bem e contribuir para o estado do mundo. Agora, eu acho isso algo altamente prioritário no país, porque é como a gente vai resolver a economia. Porque se o país é visto como um país do bem, é impressionante a quantidade de investimentos que virão para o país. Tudo fica mais barato, é interessante que até no comércio as pessoas vão ter prazer de fazer transações com um país que tem uma imagem muito positiva e uma imagem de um país do bem. Então aqui eu considero esse ranking, esse raciocínio que está atrás, excepcionalmente importante, porque muda algo aqui. Porque a gente pensa em economia, ver o que a gente pode fazer no comércio, aquela coisa toda e tal, né? E a gente não associa a nossa intenção de fazer o bem para o mundo como algo que vai arrumar a economia. Então, essas são algumas coisas que, se a gente começa a pensar nos nossos pontos fortes, é assim, como que a gente pode pegar, por exemplo, as características do povo, né? Muitos estrangeiros vêm ao Brasil e ficam, citam essa sociabilidade do brasileiro, essa afetividade do brasileiro,
quando em muitos países há muita frieza, embora sejam países afluentes. Então, como é que a gente pode pensar nos nossos pontos fortes mais tangíveis e os intangíveis e capitalizar isso a favor do bem-estar do todo? Então, eu diria que a primeira coisa é a gente abrir o diálogo para um conceito que não está por aí. É fundamental que isso aconteça em todos os fóruns, né? No Congresso brasileiro, né? Mas também as pessoas que estão no lado executivo, né? Desde todo o governo federal, mas os prefeitos, os governadores de estado, todas as secretarias estarem unidas refletindo sobre isso, no planejamento que começa. Então, e de repente, é exatamente esse tipo de reflexão que pode fazer com que a própria comunidade comece a fluir e achar coisas de fazer a coisa de um jeito localmente para também beneficiar globalmente. Parece que tem alguma coisa preciosa para a gente refletir e o começo de tudo é introduzir essa expressão no vocabulário de todos, no modelo mental de todos, para que a gente comece a conversar seriamente sobre isso ao planejar o próprio país, a própria comunidade, a própria prefeitura, o próprio estado, etc. Então, esse seria talvez o início de tudo e muita coisa vai acontecer, inclusive em relação a por que preservar com cuidado os ativos ecológicos que nós temos, né? Mas tem muito mais coisa para a gente pensar nesse diálogo, a partir desse diálogo. A outra pergunta, qual era, Isabela? A outra pergunta, Oscar, é da Mila. Então ela fala assim: trabalho na presidência e vejo que boas ideias morrem no sentimento de impotência frente à burocracia e outras barreiras. Como superá-las? Então, vocês vejam que nós estamos fizemos esse gráfico e agora nós vamos falar das barreiras, exatamente sobre isso, né? Então, Mila, aguarde um instantinho que a gente vai entrar nisso, mas eu queria já iniciar a resposta à sua pergunta já entrando nesse próximo capítulo do nosso diagrama sistêmico, né, que bolamos em relação a esse tema da autoestima. Então, na verdade, você olha o mutirão da Estônia, para mim, assim, tem dificuldade cultural, aí uma barreira cultural bárbara para superar, para fazer essa limpeza? Sim. Agora, exatamente aí que está a pessoa de alta autoestima, que vai ver a barreira e vai enfrentar, qualquer que seja ela, inclusive a burocracia. A burocracia, vamos mexer com isso. O problema está na lei, vamos mudar a lei que criou esse procedimento burocrático. Existem espaços vazios entre os processos que eu possa ocupar, né? Sim, então vamos ser estratégicos. Então, nada deve estar fora da mesa e nada é desestímulo para a pessoa que tem autoestima. E, por outro lado, eu já até comentei rapidamente aqui essa ideia das expectativas, né? Se a gente acha que o mundo vai ser todo cor-de-rosa, sem problemas e tal, nós estamos com a expectativa errada. Há muitas barreiras, há muita coisa obsoleta, que são barreiras extraordinárias, de uma força fantástica e que impede a nossa inovação e nossa evolução. Agora, quem são as pessoas que enfrentam essas barreiras de frente e bolam soluções inovadoras e que persistem? Uma vez eu estava conversando com um grande especialista em negociação, né, e eu achei interessante, porque um negociador principiante ouve um não, pega a mala e vai embora. Agora, um negociador experiente, ele ouve um não traduzido como não nessas condições, e permanece. Ele fica lá até achar as tais condições que vão viabilizar o negócio. Esse mesmo raciocínio trazido para alguém que queira fazer alguma coisa positiva, construtiva, muito boa para o país, ela vai enfrentar desafios. Pode levar N nãos, pode se sentir impotente em relação ao tamanho da burocracia, mas esse é o primeiro movimento. O outro é, como é que eu posso estrategicamente quebrar essa barreira, superar essa barreira? E vai tentar uma vez, vai tentar a segunda, vai tentar a terceira, parênteses de novo.
de forma diferente a cada vez. É paradoxal, mas eu vejo pessoas que insistem no mesmo jeito a cada vez. Não é inteligente, né? Tento de um jeito, não deu. Tento de outro, não deu. Tento de um terceiro jeito e assim até conseguir. Então essas são as pessoas que fazem acontecer e a pessoa só faz isso quando tiver essa autoestima elevada, né? Acreditar em si, acreditar que vai chegar lá, acreditar em seus próprios pontos fortes, né? Então eu entraria por aí, né, que barreiras existem, mas são simples desafios. Se a gente encara tudo ao nosso redor, tudo na vida desse jeito, impressionante a nossa capacidade de realização. Agora imagine se todos ao nosso redor tiverem essa postura, o que vai acontecer com essas barreiras e o que vai acontecer com os problemas crônicos que este país tem. É sobre isso que a gente está o tempo todo debatendo em nossas organizações, devemos estar debatendo em nossas organizações e a gente pode, muitas vezes, a partir daí, fazer o que tem que ser feito, né? Isso mesmo, Oscar. Que mais Nós temos outras perguntas. Então, a próxima pergunta é uma pergunta de um grupo, não é de uma pessoa só. Isso, de APGanos do Senado. assim. Então, a pergunta é assim. Oscar falou em gerenciar para cima. O cuidado com os nossos líderes. Como operacionalizar esse objetivo sem interferir no modelo mental do líder? Aliás, essa é uma pergunta interessante, mas é para interferir no modelo mental do líder. Então, o nosso gerenciamento para cima, muitas vezes, são pessoas que, até bem intencionadas, estão com o modelo mental antigo, modelo mental distorcido, e aí que a ajuda é fazer com que essas premissas que estão no conjunto de crenças, né, do próprio líder sejam trabalhadas. Agora, aqui, o jeito de fazer vai fazer toda a diferença. Então, uma das coisas que nós somos vistos como uma organização muito diferente na didática do nosso programa. É um programa extremamente intenso, né? São 12 horas por dia, durante 5 dias, o APG e o nosso best-seller. E vocês todos veem a didática que a gente tem. Didática é de altíssima importância. Eu chegar a conversar com o meu chefe, né? Posso conversar com os parlamentares e tal até, e conseguir dialogar de um jeito didaticamente que a pessoa consegue enxergar o que nós estamos tentando passar com grande precisão. Então, se essa nossa capacidade de comunicação e a nossa didática não for boa, a gente não chega lá. E, por outro lado, conseguir trazer os dados de um jeito que a gente consiga fazer com que a pessoa compreenda, é arte. É como se fosse uma pequena obra de arte didática, nós estarmos nos comunicando de um jeito que, inclusive, muda o modelo mental da pessoa, muda as premissas que a pessoa tem sobre determinados assuntos. E a outra coisa que eu acrescentaria aqui são nossas competências diplomáticas, o jeito de fazer, né? Podemos entrar pesado e todos os anticorpos vão aparecer. A pergunta estratégica é como é que a gente pode gerenciar para cima de um jeito diplomático, né? E que não desperte defensividade. E é assim que a gente consegue milagres. Então, na verdade, existem uma série de competências, né? Desde competência de gerenciamento de conflitos, negociação, capacidade didática de passar uma ideia diferente para uma pessoa que está pensando de forma contrária e conseguir dialogar. E tem gente que já na primeira intervenção já provoca uma barreira enorme e não consegue dialogar. Então tem algumas coisas preciosas aí, mas queria só pegar esse detalhe, né? Que muitas vezes esse nosso gerenciamento para cima envolve mudança do modelo mental, mudança cultural do nosso próprio chefe, digamos assim. E aí que temos que ser triplamente estratégicos, extremamente estratégicos para lidar caso a caso e não há uma receita pronta. Se a gente começar a pensar em aplicar a receita pronta, nós vamos ter problemas. Cada caso
é um caso diferente. E se a gente tiver essa postura, nós seremos aí, usarmos a nossa criatividade, a nossa engenhosidade, a gente sempre vai conseguir. Talvez não da primeira vez, talvez na segunda, terceira e assim por diante, né? Mas o importante é que, se é importante para o país, temos que persistir. E isso, muitas vezes, às vezes até o chefe vai agradecer essa nossa persistência. E espero que todos tenham muito sucesso nesse tipo de processo. Né? Bom, Oscar, temos várias perguntas. Eu vou pela ordem que a gente foi recebendo. Eu acho que Como você quer fazer? Que tal você me falar todas? Tá. E eu vou tentar terminar o gráfico e aí eu talvez faça referência na medida que eu esteja trabalhando. Pode ser? Combinado. São muitas, né? Algumas. Vamos lá. Então, a pergunta seguinte é do Souber. Como seria possível evitar a influência da segregação político-partidária nesse esforço de unificação para um país melhor? O outro é um comentário do Beni sobre notícias que vendem, que muitas vezes são sensacionalistas, e para uma notícia ganhar espaço é mais difícil. Mas existem mídias, plataformas, grupos em rede que estão propagando avanços e conquistas em muitas áreas e regiões. Talvez a propagação desse conteúdo, o compartilhamento ajude. Pode ser um passo importante para um pertencimento e uma autoestima estável. A Sheila, ela fez um comentário que a organização em que ela atua vive uma situação de certa paralisia para inovações por medo de errar e os servidores serem responsabilizados pelos órgãos de controle. Então, ficam sempre fazendo mais do mesmo. O que você pensa sobre isso? Legal. E como inovar radicalmente em um contexto que não se pode errar? Legal. Vamos ver aqui se tem mais. Não, é isso mesmo. Essas são as questões. Bom, tá bom. Eu vou encaixar, digamos assim, dentro desse quadro que eu estou montando, e se eu não chegar a responder todas, eu respondo no final. Né? Eu só queria avançar para deixar esse quadro para vocês, esse quadro todo. Né? Podemos voltar, inclusive, ao diagrama, porque o próximo, que é o quinto, são exatamente o efeito, eu já falei, né? E o próximo é de barreiras. E, na verdade, existem barreiras de tudo quanto é tipo, né? Existem desde barreiras na comunicação, eu acho que isso parece algo forte. Então, muitas informações estranhas que aparecem e tal, né? Mas também nós temos algumas coisas bravas, como conflito de interesses e corrupção, imobilismo e omissão, lacunas institucionais, aqui tem lacunas institucionais e conflito de interesses, acho que juntaram aqui egoísmo, inclusive coletivo e tudo mais. Mas eu acho que nessa questão que apareceu antes, por exemplo, essa questão partidária, então alguns de vocês já me ouviram falar de que o que é o programa de um partido? Né? Não um programa, mas o que é um partido? O partido digamos assim, uma doutrina de um jeito que é melhor para o país, de condução do país. Então, nós temos mais de 30 e poucos partidos. O que eu tenho dito é de que, se todos os partidos focarem o bem do país, eles estão abertos para diálogos. E os diálogos podem ser extremamente importantes para a gente achar soluções também muito criativas e que envolvam todas as sutilezas que estão presentes nessas doutrinas muito diferentes. Então, mas tem que ter diálogo. Aliás, mais do que ter diálogo, tem que ter a intenção de o melhor para o país. Então, é nesse sentido que, se a postura também de assegurar o atingimento do propósito do país e tudo mais, então nós estamos bem. Agora, se houver conflito de interesses, se o partido não estiver pensando no bem-estar do país, mas estiver pensando em ficar mais tempo no poder, essas distorções todas, ou buscar enriquecimento de alguma forma,
Então, nós estamos com um problemão. Né? Então, o que nós temos que trabalhar é de a gente começar a fazer com que os próprios partidos sejam limpos de outros interesses, mas estejam focados naquilo que é melhor para o país. A gente tem visto pessoas de todos os partidos, sempre há uma curva de Gauss, digamos assim, né? Há pessoas fantásticas em todos os partidos. E há pessoas que não querem o melhor para o país, estão no outro extremo da curva, em todos os partidos também. Isso está ficando muito transparente, né? No Brasil, graças à ação da justiça, em suas várias instâncias e tal, e nós estamos vendo que isso está acontecendo. Mas nenhum órgão, nenhum fórum está isento disso, inclusive a própria justiça, né? Como a gente está vendo por aí. É difícil julgar, né, sem entrar nos detalhes todos, mas continua sendo uma curva normal. Há pessoas extremamente abnegadas, altamente éticas, que estão sempre colocando o país em primeiro lugar, e tem o contrário, de pessoas que estão em zonas de absoluto egoísmo. Então essas barreiras todas existe essa barreira da comunicação, né? Então a primeira pergunta foi sobre isso, a segunda foi... Era um comentário sobre as notícias, né? Que muitas vezes não têm alta qualidade, mas vendem. Isso. Então a ideia é de a gente entrar no saneamento do processo de comunicação. E começa com a mídia. De a mídia estar também muito atenta a essa questão. Espero que tenha gente da mídia olhando, né, vendo essas apresentações, porque dependendo do jeito de operar o próprio noticiário, nós podemos estar botando a população inteira para baixo. Agora, temos que ser realistas e mostrar as coisas boas equilibradamente, né? E, mais uma vez, essa consciência de que a gente só consegue levantar o país com alta autoestima, isso coloca também uma responsabilidade diferente à questão da mídia, né? E de fazer um balanço bom dos fatos, imaginando também que se há problemas em todas as áreas, e qual é a premissa? É que isso é a maioria ou é a minoria? Então esse tipo de conversa, inclusive na área editorial da própria mídia, vai fazer com que haja um equilíbrio, uma prestação de serviço consciente também de elevar a autoestima de todos no Brasil. E o terceiro ponto... Tinha a questão sobre inovação, Oscar. Sobre inovação, receio do erro. Então, isso está acontecendo, né, na área privada e pública. Então, essa ideia de que as pessoas deixam de tomar iniciativa por medo de órgãos de controle, etc., está acontecendo inclusive na área privada. Nós estamos falando de toda essa parte de controle, essa questão ética, essa questão do compliance, e está tirando a força empreendedora. Então, o que nós temos, isso vai aparecer no módulo sobre integração como estratégia de valor. Aliás, nós estamos fragmentados no país. Integração, mutirão, significa integrar. E aí que eu posso tentar em qualquer órgão, estou fazendo algo de grande importância para o país, e eu estou com dúvidas se esse jeito de inovar vai ser aceito pelos órgãos de controle. Está em dúvida? Vai conversar com os órgãos de controle. E nós temos várias pessoas de órgãos de controle que vieram fazer o nosso programa, e são pessoas, eu estou brincando, eu digo, são pessoas normais, são pessoas bem intencionadas, são técnicos e pessoas especializadas de alto nível, e que também se querem o bem-estar do país, estão a fim de ajudar. Inovação significa que a gente vai fazer coisa de forma diferente. Essa forma diferente vai ser aprovada pelos órgãos de controle. Se os órgãos de controle estiverem se inovando, sim. Se estiverem lá atrás, nós estamos com um problemão dos dois lados, né? Porque a gente vai só fazer coisas que são comprovadamente ou tradicionais, que já foram aceitas, e não ousamos fazer qualquer tipo de inovação. Isso é uma distorção enorme e que nós temos que buscar corrigir rapidamente, né? Então, na verdade, essas barreiras todas existem, né? E eu acho que as questões trouxeram isso de forma clara, mas o X está na superação. Por isso que a gente
deixa no gráfico também essa ideia da superação e o que nos ajuda nesse processo é a força do coletivo e, portanto, eu gosto muito dessa ideia dos mutirões, porque o mutirão em si é a tangibilização da integração máxima. Então, vocês estão vendo lá em cima, né? A força do coletivo. E a outra coisa que a gente precisa honrar para a superação dessas barreiras todas é o poder do indivíduo no século XXI. E daí aquela ideia dos iniciadores que ficou ilustrado naquele filme do mutirão da Estônia. Então, pessoas de grande iniciativa. Agora, mais uma vez, é uma coisa de dois lados, né? A pessoa que está consciente do poder que tem nesse século XXI, tem, pela percepção do poder que tem, autoestima elevada. Agora, então parece que nós vamos ter que começar a trabalhar nas organizações o poder que uma pessoa tem de fazer diferença ou de segurar as coisas. E então, se a gente educa as pessoas para perceberem, se auto-perceberem dentro desse tipo de dilema, digamos assim, é impressionante também que a gente pode ter uma evolução cultural significativa, as pessoas começarem a assumir mais o poder que tem, ter mais iniciativa, não desanimar porque se vê como mera gota no oceano. Na verdade, no século XXI, todos nós temos um poder imenso de fazer diferença. E nós temos trabalhado muito isso nos nossos programas, né? Mas a ideia é toda essa área que, pela superação, é a ideia do autodesenvolvimento, auto-organização, tudo auto, né? De a pessoa assumir para si de que tem condições de fazer diferença, inclusive superar a burocracia, tem condições de lidar com chefes difíceis e tal. E tudo isso significa eu me preparar para esses desafios e para a superação dessas barreiras todas. E o sétimo ponto que eu coloquei no gráfico é exatamente essa questão do tempo, né? Então, nós temos sim que ter essa ideia de curtíssimo ao longo. Eu sempre fico sensibilizado quando as pessoas falam, não, sim, nós temos que educar as nossas crianças, porque a nossa geração a gente já perdeu. Eu digo, como assim? Vamos ter que pensar nas nossas crianças e num modelo educacional que forme adultos mais íntegros e mais competentes para atuar nesse mundo novo que está vindo? Obviamente sim, obviamente sim. Mas isso vai resolver as coisas de hoje? Não. Agora, temos coisas urgentes no curtíssimo? Sim. E temos que ter medidas práticas, eficazes, estratégicas para resolver essas questões de curtíssimo prazo. De curto, médio e longo. Então parece óbvio também, né? Mas parece que as pessoas não conseguem ver esse encadeamento, né? Total que nós precisamos em tudo que a gente faz. Então, na verdade, soluções 360 graus. Então não podemos simplesmente pegar um pedaço e tentar resolver, mas o ponto com o qual eu gostaria de finalizar este webinar é essa questão do atitudinal que é instantâneo. É como se a gente virasse uma chave em nós e, de repente, é impressionante o que pode acontecer conosco. Essa ideia da autoestima, na medida que nos percebemos como uma pessoa com um poder enorme nesse século XXI, mas também um poder enorme porque nós desenvolvemos muito pouco do potencial que nós temos, né? 10%. 10% só a gente desenvolve. E se a gente se percebe como um ser que tem um potencial enorme, é impressionante como a autoestima associada ao autodesenvolvimento, essas coisas todas que estão sob nosso controle, nos faz mudar instantaneamente. Então, nesse final, eu gostaria só de dizer que a autoestima pode parecer algo complexo, mas no momento em que nós nos focamos em nós mesmos, nós podemos virar uma chave. E aqui, daqui a poucas semanas, nós vamos estar soltando a terceira fase do movimento da ética, do resgate da ética no país, e é virada de chave.
E agora todo o movimento está centrado na pessoa. De a pessoa, a partir de agora, já começar a pensar no todo e não só em si. Sair de uma zona de egoísmo. Agora isso a gente consegue assim, ó. E a partir daí é impressionante o que pode aparecer de consequências. Perguntas virão, né, Isabela? Sim. A gente vai acumular e vamos estar embutindo nas próximas apresentações. Então não esqueçam que esta é uma série de 4 webinários e vamos estar nos encontrando outras vezes, inclusive no encontro presencial que estaremos fazendo acontecer, acho que vai ser no dia 24, em Brasília. Então vai ser um prazer estar encontrando todos vocês e vamos lá, né? Isso mesmo. E você vai estar administrando as perguntas, né? Sim, eu vou recebendo as perguntas de vocês, compilando, nutrindo para os próximos. E quem ainda não se inscreveu para os próximos pode inscrever para receber o link. É no final da página que vocês estão assistindo. E acho que tem ainda muita coisa por aí. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Desculpe que nós excedemos um pouco o horário. E até o próximo. Obrigada, bom dia. Valeu.